Oi, vamos começar agora a troca de experiência da minha idade de 14 anos lá pra frente. E eu pensei muito hoje como ia fazer esse vídeo, porque eu sei que o vídeo, quando ele é longo, as pessoas quase não assistem, né? Mesmo tendo bastante visualizações os primeiros, mas falam assim, para ser vídeo de YouTube tem que ser 10, 15 minutos. Só que eu parei para pensar. A minha meta, o meu foco para gravar é para deixar registrada a minha história. E quando eu gravo 10 minutos, 8 minutos, 12, 15, eu me perco na história da minha vida. Então eu falei assim, eu vou gravar o tempo necessário para eu poder falar. E só vai ver o vídeo mesmo até o final aquele que realmente quer ouvir, que quer ver. E eu não posso mudar o foco. Mesmo fazendo os vídeos extras, colocando as receitas básicas para aqueles que estão começando, né? Eu falei que ia fazer isso porque eu tiro pelas minhas filhas o quanto é importante aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas, mas vamos lá. Então eu vou fazer o vídeo, tá? Até uma idade que Deus tocar no meu coração de eu estar falando. Então eu não vou ficar presa, nem vou me preocupar com o tempo. E vamos ver o que dá, tá bom? Eu queria que vocês entendessem muito esse meu lado, porque se eu ficar colocando limite no que eu vou falar, não for espontâneo, eu não vou estar fazendo aquilo que eu tenho como foco, aquilo que vem no meu coração de fazer, que é contar minha história de vida. E eu parei nos meus 14 anos, né? Quando meu pai deixou eu namorar em casa. E aí eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, que foi aí que começou tudo. Aí que começou a eu dar os primeiros passos para a realização de todos os meus sonhos. E ali eu fui amadurecendo e fui aprendendo e levando muito pancadão. Eu não conseguia imaginar naquele momento o que tinha para acontecer no meu caminho, o que ia acontecer na minha vida. E aos 14 anos, quando eu comecei a namorar em casa, eu me lancei. Foi, como eu posso dizer, eu não conhecia, né, a pessoa, e eu vi, foi aquilo assim de ver amor à primeira vista, eu posso dizer, que realmente existe. E eu me lancei toda naquele namoro. Eu trabalhava, né, como eu disse no outro vídeo, estudava à noite e começamos a pensar no futuro casamento, a família, os dois jovens. E eu, como nunca tinha namorado em casa, e estava sendo meu primeiro namorado em casa mesmo, certo? Eu fui ali formando, né, uma estrutura para minha vida. Tudo que eu fazia na minha vida era pensando em compartilhar. Eu nunca mais pensei em Alexandra sozinha. Talvez por eu ser menina mesmo, 14 anos, mas assim, eu comecei a planejar a minha vida. Colocar em prática aquele sonho que eu tinha de criança. E eu quero deixar claro isso por experiência própria, tanto na minha vida quanto na vida das minhas filhas. Criança sonha. Às vezes as pessoas falam, é criança, a infância, quando passar a cidade, a criança não vai lembrar das coisas que aconteceu. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. As crianças sentem. As crianças, elas têm sonhos. As crianças têm meta. Começam a gerar dentro dela aquilo que ela quer lá na frente, aquilo que ela quer para o futuro. E eu sempre presto muita atenção no que uma criança diz, adolescente diz. Esse caminho de sonhos, né? Dos meus sonhos, eles foram gerados desde a infância. Tudo que eu ia assistindo, tudo que eu ia vendo, eu comecei a gerar o que eu realmente queria para mim, o que era certo, o que era errado, o que eu via que não me agradava e eu falava assim, eu não quero isso para minha vida. E isso eu carreguei para minha adolescência, quando eu falei tão bem que eu gostava de dançar, mas que eu nunca
tinha experimentado drogas, que eu nunca tinha bebido álcool. Isso foi uma opção minha. Não foi assim, ensinamentos. Meu pai e minha mãe me ensinavam, meu irmão mais velho, como eu mencionei, ele também me ensinava, mas era uma escolha minha. Então, assim, as pessoas sempre falam, e quando eu conversava com os adolescentes, quando eu comecei a ter um pouco mais de vida, né? De vivência com os adolescentes, eu sempre falava isso, sabe? Adolescente é uma pedra bruta, pronta para ser lapidada. E assim eu me sentia. Assim também eu falo com os adolescentes quando estão perto de mim, seja sobrinhos, minhas filhas, eu falava isso. Eu sempre dei importância, sabe? Eu nunca ouvi um adolescente falar assim, não tem idade, ou então criança, besteira. Não! E a minha vida foi assim, foi gerada. E quando eu vi a oportunidade de estar ali, o que eu achava que era para sempre, o que eu achava que era até o final da vida, o que eu achava que ia ser aquele casamento, sabe? Até a morte separe, bem velhinhos de bengala. Eu queria isso, meus 5 filhos, como eu sempre imaginava. E eu não pensava em outra coisa, eu não pensava em, não, eu vou fazer isso quando eu tiver condições financeiras, quando tivermos uma casa grande, não. E assim foi feito. Eu namorei, né? Trabalhei, namorei, fiz enxoval e tudo. Fiquei noiva com 15 para 16 anos, que eu fiquei noiva. Acho que foi no meu aniversário de 16 anos que eu fiquei noiva. E certinha, né? Aquele sonho de, não, eu vou casar, eu vou ser feliz, vou ter minha vida, vou cuidar da minha casa. Eu acho que é o sonho de muitas meninas, né? Ter o seu lugar onde você pode chamar de lar, onde você pode chamar de família, onde você pode ter teu porto seguro. E assim foi o que eu fiz. E quando eu fiquei noiva, eu não tinha aquela cabeça que as meninas tinham na minha idade, de não, eu vou namorar, eu quero estudar, eu quero... Não, eu achava que dava para fazer tudo incluso. E assim, o amor, nossa, eu acreditava no amor, sabe? Acredito, né? Eu sempre acreditei que o amor, assim, ele não acaba, o amor é para sempre. Eu sempre uso como exemplo os nossos pais. Meu pai morreu. Eu deixei de amar meu pai porque meu pai tá perto de mim? Não, é meu pai. O amor, eu creio no amor. No amor onde a Bíblia diz que o amor ele não acaba. Eu creio nisso. Então, quando a gente ama, a gente pode não seguir o mesmo caminho, a gente pode ter vidas diferentes. É igual a amizade. Às vezes a gente tem um amigo que a gente ama tanto, 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 e que a gente fica anos sem se ver. A gente não tem aquela troca todos os dias, mas aquele amor tá guardado. Esse é o amor que eu acredito, que eu sempre acreditei a minha vida toda. E aí eu me preparei para isso, né? Eu me preparei para casar. E a única coisa que eu queria era casar, sabe? Era casar, construir a minha família e acreditando naquele amor que eu sentia. E isso ficou, eu conheci nos 14, quando eu namorei, aí foi 15, 16, 17. Com 18 anos eu casei. 18 anos casei. Antes de eu casar, eu tive o meu primeiro pancadão, que foi o que me deixou marcas assim por muitos anos. Muitos anos. Foi o meu grande sonho, né? Que estava ali, chegou antes do planejado e não pude deixar, como eu posso dizer, eu não pude deixar que o que acontecesse, que pudesse seguir em frente. E ali foi uma decisão muito, muito, muito dolorida para mim, porque eu não pensava em mim, eu não estava pensando, como sempre, em mim, no que aquilo poderia refletir, mas eu estava pensando nos meus pais. Eu pensava nos meus pais. Então eu tive o primeiro pancadão, sabe? Foi como se eu estivesse autodestruindo um sonho meu, né? Um dos sonhos meus. E isso foi algo muito particular. Eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem falar. E esse fato foi o primeiro pancadão que me marcou muito, 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 muito. E ali meu sonho de 5 filhos estava indo embora. Um sonho. E eu casei.
né? Casei, tudo bem. E quando eu casei, eu queria ser mãe de qualquer forma. Eu podia ser mãe. E eu queria ser muito mãe. E eu fiquei 2 anos para poder engravidar. Eu não tomava nenhum tipo de anticoncepcional, nem nada. E eu queria muito, muito, muito ser mãe. Eu sonhava com um bebê, eu sonhava com a minha barriga grande, eu sonhava com uma família, eu sonhava com a minha casa cheia. E ali todos os meses eu achava que eu estava grávida e eu nunca estava. Psicologicamente já estava gerando uma criança. E quando eu descobri que eu estava grávida da minha primogênita, foi talvez assim o dia que explodiu dentro de mim, algo chamado felicidade, né? Eu queria muito, muito, muito. Eu descobri que estava grávida da minha filha, eu tinha 15 dias. Não tinha condições de ver. Na ultra, a única coisa que apareceu foi uma pintinha assim, ó. E eu sabia que eu estava grávida, eu sabia. Eu lembro que eu fui fazer a ultra e eu já fazia a ultra várias vezes, né? Porque eu sempre achava que eu estava grávida, grávida e nunca estava. E eu lembro que o médico falou assim pra mim: você vai fazer de novo? E eu falei: eu vou, porque eu tô grávida. E quando ele colocou o gel e colocou o aparelho, que ele viu uma pitinha, nossa, eu saí gritando na clínica. Eu fui pro trabalho, na época onde eu trabalhava era uma loja de roupa, e eu fui correndo, gritando pela rua: tô grávida, tô grávida, tô grávida. E ali foi Deus me dando assim a chance, né, de realizar um dos meus maiores sonhos. E eu lembro de cada detalhe da gestação, cada detalhe. A minha alegria, a minha ansiedade. Eu lembro que eu cantava a música Sonho Meu, passando a mão na minha barriga, e eu sabia que eu nasci para ser mãe e que eu ia ser a melhor mãe, que minha filha ia ser. Eu não sabia se era menino ou menina, mas que ia ser meu amigo ou minha amiga, meu companheiro. E ali eu estava começando a trilhar o sonho. Já tinha tido o sonho de ter casado, né? Achado que era para sempre, o amor da minha vida, e agora eu estava ali, gerando o meu segundo sonho. E quando eu descobri que era uma menina, então, nossa, que maravilha! Era tudo que eu queria, uma menina, sabe? A menina ia ser minha amiga e eu profetizava, eu passava a mão na barriga e eu profetizava que ela ia ser minha amiga e que ia ser, nós íamos trocar experiências, que eu ia ensinar, eu ia educar e que ia ser minha boneca. E tive a minha filha, a minha primeira primogênita. Até aí tava tudo bem, tudo perfeito, né? O sonho, a cabeça, quando a gente ama, a gente fica assim. Quando a gente ama, a gente não consegue enxergar muita coisa. O amor, da mesma forma que ele dá uma visão ampla, né? Que ele abre a sua visão, ele também te deixa assim. Muitas das vezes, eu, por ser imatura, talvez por ter sido primeiro namorado, por ter sido aquilo, eu não enxergava muita coisa. E até hoje, às vezes, eu me pergunto, eu falo assim, nossa, como que eu não consegui enxergar? Porque muita coisa eu não enxergo até hoje. Eu olho e falo assim, meu Deus, não é possível que tudo tenha acontecido. Mas, voltando lá, eu fiquei grávida, né? Tive a Carol, a minha mais velha, aquilo tudo. São minhas filhas, então eu posso falar o nome, né? Posso falar, porque elas sabem de tudo da minha vida, elas já sabem já o que eu vou falar, porque tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu tô falando desde o início, elas participaram de tudo comigo, mesmo quando elas ainda não existiam, eu conto a história para elas. E aí eu tive a minha primogênita. Nossa, gente, é, é surreal a experiência. É surreal a experiência de ser mãe, é surreal a experiência de você ter um bebê ali dentro de você e quando você vê tá ali nos seus braços. Eu lembro que quando eu vi a Carol a primeira vez, nossa, minha princesa, ela nasceu bem moreninha, moreninha muito cabeluda. E eu falei, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. E meu sonho realizado de ser mãe. E como as coisas na minha vida às vezes acontecem de uma forma inesperada, tudo, 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 tudo. Deus foi maravilhoso comigo. Eu amamentando,
E tem aquela história de que amamenta e não corre o risco de engravidar de novo. Eu amamentando, como eu tive dificuldade para poder engravidar da minha mais velha, eu fiquei 2 anos para engravidar. Nossa, a alegria era imensa, ele cuidando da minha filha, aquilo. E aí vem a notícia. A minha filha, a primogênita, estava com 4 meses quando eu descobri que eu estava grávida de 3 meses. 30 dias depois do que a minha filha nasceu, eu engravidei de novo. E aí foi um baque. Eu queria tanto ser mãe, mas imagina, você ser mãe com 20 anos e aí você descobrir que você tá grávida de novo com uma bebezinha. Eu nem tinha acabado de desinchar, ela tava grávida de novo. E eu sabia que eu tava grávida, eu não queria contar pra ninguém. Eu falei, gente, como que eu vou falar que eu tô grávida de novo? E isso assim foi... Deus, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu falo que minhas filhas são assim minhas metades que me completam. Sabe? Aquelas metades. Deus, ele sabia de tudo que ia acontecer na minha vida depois. Ele sabia. E ele falou assim, a história que eu conto para minha primogênita é assim. Deus, ele falou assim, vou mandar a Ju para cuidar de você. E aí ele pensou, ah, não, vai ficar sozinha, eu vou te dar uma irmã que vai ser assim, ó, sabe, gêmea sua, que vai cuidar de você, uma irmã que vai ser sua amiga, uma irmã que vai ser sua companheira. E em 1 ano, eu tive 2 partos, 2 filhas. Eu tive a minha e 10 meses depois eu tive a segunda. Então elas ficam com a mesma idade, quase 2 meses. E isso para mim foi assustador e maravilhoso, maravilhoso. Era como se Deus estivesse me honrando, né? Como se Deus tivesse me presenteado. E é isso, tivesse não, ele me presenteou com as 2 gestações. E ali estava tudo perfeito, né? Casada, o amor da sua vida, aquele que você sempre sonhou que era para sempre, e as 2 filhas, que eu queria mais. Tinha o nosso cantinho, era pequeno, mas eu tinha a nossa casa, eu trabalhava, minha mãe cuidava delas 2, porque consegui pessoas para cuidar, mas vó é avó, e minha mãe cuidou das 2 para mim, eu saía para trabalhar as 2 no mesmo carrinho, e elas cresciam, e sim, uma cuidando da outra sempre. A Carol era sempre a mais arteira, a Juju era a mais responsável, a que sempre cuidava da Carol, e eu saía para trabalhar, e assim, a vida perfeita, sonhos sendo realizados. Mas, como na vida, nem tudo são flores. E assim que a gente vai aprendendo, passaram-se anos. Carol foi crescendo, a Ju crescendo, e eu fui falando, meu Deus, o que eu quero mais do Senhor? Sabe, tudo tão bem. Eu nunca fui ligada a nada material, nunca. Os meus sonhos estavam sendo realizados, eu trabalhava, eu conseguia ajudar em tudo dentro de casa, nas minhas filhas tinham tudo que elas precisavam, às vezes não o que queriam, mas sim o que precisavam, né? O casamento perfeito, tudo ok. E aí foram começando a surgir as adversidades, né? E eu descobri, ou descobriram por mim, porque eu acho que até hoje eu não consigo entender como eu não descobri, que o para sempre sempre acaba, né? O para sempre sempre acaba. E que às vezes a gente constrói um castelo, a gente constrói uma estrutura, a gente constrói sonhos, mas você tá sozinho nesse sonho.
né? Porque tudo que eu acreditava, porque tudo aquilo que eu cria, né? Tudo aquilo que eu aprendi dentro da palavra, que a palavra diz: o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois não serão duas, mas uma carne só. Quando você chega e você tem essa decisão de casar, quando você fala sim, até que a morte nos separe, eu levei isso a sério, porque era o que eu estava sentindo, era o anseio do meu coração, era aquilo que eu desejava. E eu tinha uma estrutura, uma vida assim, nossa, meu emocional era ótimo. Eu sabia que eu tinha alguém com quem eu pudesse confiar, as minhas filhas estavam num lugar seguro, sabe? Aquele ninho, aquele porto seguro, aquele canto que você chama de seu, que você pode cair ter um vendaval, cair uma tempestade, pode ter uma guerra, mas você sabe que você está segura, você sabe que a sua família é o porto seguro. Logo eu, que sempre fui família, logo eu que gosto disso, estava ali, vivendo algo que eu não sabia. Por quê? Quando a minha mais velha fez 7 anos e a do meio fez 6, aí eu tava grávida. De novo. Só que eu nunca imaginava que aquela gestação, aquele momento, era o momento onde estava tudo, onde ia virar minha vida de cabeça para baixo. Dentro de mim, eu sabia que estávamos com algumas dificuldades já nessa época, financeira, mas a gravidez me trouxe alegria da mesma forma que trouxeram as outras duas. Porque meu sonho eram 5. Eu tinha 2. E eu queria muito, 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 muito que fosse um tempo de celebrar, um tempo de comemorar, que eu nem percebi o que estava acontecendo. Eu não percebi o que estava, eu não enxerguei, eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo. E aí, foi uma gravidez muito difícil. A minha mais nova foi uma gravidez complicada. Uma gravidez que hoje eu falo, eu chego a ficar emocionada, mas que me fez chorar por muito tempo. Todas as vezes, não como eu posso dizer, não a minha princesa, a minha bebê, como eu chamo até ela, hoje eu chamo ela de bebê, minha princesa. E ela sabe disso, ela sabe disso. Eu tive opções. E a única que eu sempre quis, a única que eu sempre coloquei na minha cabeça, sempre, as minhas filhas, o meu ventre. Nunca mais ia passar por momentos tortuosos, nunca mais. O meu ventre era um ventre abençoado e eram bênçãos que vinham, né? Porque vinham por amor. Eu imaginava, vinham por amor. E aí, a gravidez não foi fácil da minha bebê. Foi complicada, porque por vários motivos, né? Por vários motivos financeiros, já tinha 2. E aí você tem uma estrutura de que tua vida tá um mar de rosas. A sua vida conjugal firme na rocha. Suas filhas com saúde. Nossas 2 e veio, é bênção, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Porque eu nunca enxergava o que tinha atrás de tudo. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo, o que podia acontecer, o que tinha atrás. E isso eu aprendi tanto, sabe? Eu aprendi que às vezes a gente sonha, a gente realiza os sonhos, mas a gente nunca sabe até onde aquele sonho permanecerá vivo.
E eu me vi ali com a minha bebê. A minha bebê que estava aqui dentro de mim, e eu me isolei de muita coisa, sabe? Eu lembro que quando eu fui ter a minha bebê, estava marcada a cesárea para eu fazer a ligadura. E o meu sonho de 5, eu já tinha tido 4 oportunidades ali, né? Eu tinha tido 3 oportunidades, 2 meninas, e estava na 4ª oportunidade. Faltava 1. E ali foi a melhor decisão tomada, usando a cabeça. Eu tenho no mundo que a gente vive, então vamos fazer a ligadura e vamos parar aqui. 3 filhos. E aí, com tudo, com a pressão, eu trabalhava. E eu me lembro que eu trabalhei no sábado até quase 10 horas da noite. E no domingo eu tive minha bebê. Eram 10 da manhã. Trabalhei até o último dia. E eu tava cansada, mais cansada que o físico. Era aqui, ó. Isso aqui é o pior. Era aqui, sabe? A cabeça. Preocupação, como será o amanhã, isso e aquilo, mas a gente firme, né? Que viagem, a gente junto, vai, arrebenta tudo. E eu fui ter minha bebê. E quando eu fui ter minha bebê, a gente tinha combinado a ligadura e tudo, o médico não estava lá. E o médico que me atendeu na época me tratou de uma forma terrível, né? Mandou ir pro quarto, dizendo que minha filha não estava para nascer, que eu ia ficar lá, mandou, nem me levou. Uma enfermeira veio, me colocou num quarto. E ali, quando eu comecei a sentir as dores do parto, não tinha um médico, não tinha uma enfermeira, não tinha nada, eu sozinha, assim, eu digo eu, da minha família, mas tinham 2 pessoas deitadas na cama do lado, e eu lembro que a minha filha nasceu ali. A minha filha nasceu sozinha. As 2 mulheres gritando, pedindo pro médico vir, e a minha filha veio sozinha. E eu lembro da dor insuportável que eu senti. Uma dor insuportável. E eu sozinha ali. E eu lembro que quando a minha filha nasceu e ela ficou se batendo na minha perna, Deus falou algo comigo no particular, que ela soube quando eu peguei ela no colo, e as outras filhas souberam também, porque eu passei a criação falando isso. Eu lembro que eu peguei a minha bebê e falei assim pra ela: sabe por que você nasceu sozinha? Fazendo carinho na minha filha. E eu tava com muitas dores, muita. Foi um parto muito complicado. No hospital que eu não tive assistência nenhuma. E eu lembro que eu falei assim pra minha bebê. Eu falei pra ela assim: você nasceu sozinha. Porque Deus mostrou pra mim. E tá mostrando pra você. Porque Deus pediu pra eu falar pra você. Nós somos totalmente dependente dele. O que você acha disso? Seja ignorância, seja o que for, foi o que Deus falou comigo naquele momento. Que eu não precisava, e nem minha filha precisava de ajuda humana ali naquela hora. Porque o que nós passamos na gravidez, o que eu passei, e ela aqui dentro de mim sendo gerada passou junto, foi Deus ali selando, sabe? Eu tô com você, não importa. Não importa o que aconteça, não importa. Você é dependente de mim. Nunca esqueçam disso. E eu lembro que eu fazendo um carinho assim na cabecinha dela, eu falei aquilo. E meu coração já estava muito dolorido emocionalmente pela forma que eu tive o parto. Eu não
conseguia entender as coisas, né? Porque estava tudo tão bem, estava tudo tão bem na família. Mas é porque Deus é assim. Deus, ele te prepara como Deus me preparou. Deus, ele prepara a gente, sabe? Deus mostra que a gente é forte, porque ele sabe que a gente vai passar por uma batalha lá na frente. Ele sabe que a gente vai ter que enfrentar algo muito grande, que você precisa estar forte. Sabe? Aquela menina totalmente dependente de uma pessoa, dependente de um casamento. Aquela menina que tinha uma estrutura, tudo. Ele não queria mais aquela menina. Deus não queria mais aquela menina, porque aquela menina, ela não ia suportar o que ia vir lá na frente. Ela não ia, sabe? E Deus queria me mostrar que eu era forte. Eu era forte. E quando eu tive aquele parto ali, eu e ela sozinha, sem ajuda do médico, quando o médico chegou e viu minha filha chorando, batendo nas minhas pernas, e eu ali quase morrendo, minha pressão subiu, e eu tava ali, sabe, dor pura, o emocional abalado. A única coisa que eu queria era ter as pessoas por perto, era ter o marido, era ter minha mãe ali por perto. E eu falava o tempo inteiro pro médico, eu preferia ter tido em casa, porque eu tinha carinho. Porque a minha casa era o meu refúgio. A minha casa sempre foi um lugar onde eu me sentia segura. Mas Deus queria aquilo. Deus queria. Deus queria fazer daquela menina, que até aquele momento era uma menina frágil. Deus queria mostrar, não, você consegue ir além. Você consegue ir além. E ali com a minha bebê, sabe? No colo. Eu falei, essa ligação é algo tremendo. E eu lembro que eu vim para casa no mesmo dia, porque o hospital, eles me trataram de forma terrível. Eu podia ter morrido, sabe? Eles não tiveram cuidado e não tiveram nada. E a partir do nascimento dela, tudo mudou na minha vida. Tudo. Tudo. E eu não tenho dúvidas. Eu sempre falei isso com as três. Quando Deus me deu a minha bebezinha, a minha princesa, que eu chamo ela até hoje assim, é porque Deus sabia que eu precisava ser forte e que quando eu olhasse para ela, eu ia saber assim, ela precisa de mim. Eu vou ter que ser forte, não por causa de mim, Alexandra, mas eu tinha que ser forte por causa delas três. E como a minha mais velha já estava com 7 e a do meio estava com 6, eu podia falar assim, são grandinhas. Deus falou assim, não, tá te faltando. Eu tinha te dado 25% a mais velha, 25% a do meio, agora eu vou dar os 25% e vai juntar com você. E aí sim, vai te completar. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui agora. E aí eu vou fazer o próximo vídeo, contando o restante, tá bom? Beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.